Glória a teu nome, Senhor. Ó Senhor, tu sabes como teu filho ora, Senhor. Como aquele louvor que nós louvamos, que ele cresça, que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Ele louva assim, Pai. E sabemos, Senhor, que a mensagem que o Senhor deu ao teu servo, Pai. Ô Pai, não é aquilo que ele quer falar, mas aquilo que o teu Espírito fala através dele. E também, Senhor, que possamos, Senhor, ó Pai, não é aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor fala conosco, Pai. Nesse momento eu te peço, Senhor, que possamos, Senhor, dar reverência, Senhor, ao teu Espírito, Pai. Que toda preocupação, Pai, que toda ansiedade, meu Senhor da glória, tudo aquilo que neste momento traz, Senhor, alguma barreira para ouvir a tua palavra, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Sonda cada coração, cada mente, Senhor. Oh Pai, usa o teu filho, Senhor, como já falei, como instrumento do Senhor, porque o Senhor me mostra que é assim como ele ora, Senhor. Porque não é por força e por violência, é pelo teu Espírito, Pai. Mas o Senhor, Pai, usa aqueles, Senhor, que se separam, que se santificam perante o Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Toma aqui o pastor Werner, a missionária Daniele, a sua filha, né, a Daça, aleluia, e cada um que veio com ele, Senhor. Toma a sua volta também, em nome de Jesus. Amém. Quem queira, pode dar um aplauso, glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Obrigado. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Quero engrandecer o nome do Senhor, não é verdade? Porque nós estamos aqui reunidos no nome do seu Filho bendito para celebrarmos o grande nome do nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Quero render ações de graças, né? Já foi aqui apresentada a minha família, meus amigos, né? Obreiros lá da igreja, Alexandre e Débora. Agradecer a Deus pelo acolhimento da igreja, não é verdade? Vocês já viram que minha filha já está no Ministério de Dança. E da intercessão profética também, né? Obrigado pelas orações, tá? Quem é a pastora Paulinha? Você até que ela fosse pregar no seu lugar, porque eu vi ela com o microfone. Minha esposa está aí? Minha esposa aqui. Aqui, presente conheceu ela também. É a mais linda aqui da igreja. É um homem apaixonado, né, irmãos? Na verdade, o coração do pastor é assim, né? O pastor ama muito, sofre muito, né? Tudo do pastor é muito intenso, não é verdade? O pastor faz um casamento, um sepultamento de manhã, chora. De noite ele está dançando no casamento, né? A vida do pastor é intensa, né? Estou apresentando aqui para essa família querida, pastor Rafael, pastor Alessandra, né? Denunciou o Lucas, né? Ele não é velho não, né? Ele é novo ainda. É que eu conheci ele, é bem novo, né? Mas é um querido amigo. E estou muito feliz por encontrar essa igreja aqui. Tenho certeza que vocês têm sido relevantes no reino de Deus, amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém? Eu também. Abra comigo sua Bíblia em dois textos sagrados. Quero ler o Salmo 69, verso 9, e quero ler João, capítulo 2, verso 17. Fui apresentado, né? Sou o pastor Werner, congrego na Deveg Taquara, cerca de 17 anos, talvez 18, né? Ali exerço o ministério da pregação da palavra, o ministério de ensino bíblico também. Tenho a oportunidade de atualmente ser professor de teologia ministerial do seminário nosso lá, da Faculdade de Vitória em Cristo. Sou da intercessão da igreja, faço alguns trabalhos de visita, tudo aquilo que você possa imaginar, nós estamos fazendo para o Senhor até que Ele venha, amém? E assim nós vamos continuar até o Senhor nos chamar. Eu quero ler dois textos, então vamos lá. Salmo de número 69, verso 9, diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que me ultrajavam caem sobre mim. João, capítulo 2, vamos ler desde o versículo 13, né? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo,
bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais mostras para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias tu o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Vamos lá, queridos. Mais devagar, tá? Hoje vamos devagar. Aleluia! Vamos lá. Eu gosto muito de respeitar a visão da igreja, a qual o Senhor tem dado ao ministério da igreja. E eu sei que os irmãos estão no ano de cuidar mais, não é verdade? Estou certo? Dentro da perspectiva bíblica, né, fôssemos olhar sobre a palavra cuidado, sobre a palavra cuidar, nós teríamos muitos textos bíblicos que nós poderíamos apontar. Um deles está em 1 Coríntios 3,16, que diz que o corpo é santuário do Senhor, é morada do Senhor. Poderíamos aqui trazer uma séria ilustração de como você deve cuidar do corpo, não é verdade? Como você deve passar longe das churrascarias que estão aqui, não sei se é desse lado ou desse lado, né? Poderíamos falar sobre exercício físico, mas eu não vim ser um nutricionista para você nesta noite. Sobre cuidar, poderíamos também trazer talvez Provérbios 4:23, que diz assim: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sabemos que temos que cuidar do corpo, sabemos que temos que cuidar do coração. Agora, buscando em Deus uma palavra para essa noite aos nossos corações, o Senhor colocou esta palavra que a igreja me pediu há uma semana atrás: o zelo pela tua casa me consumirá. Quando eu fui buscar a etimologia dessa palavra zelo, significa um cuidado exacerbado, um cuidado maior, um cuidado intenso, um amor ardente, um cuidado profundo e uma dedicação intensa à presença, ao propósito e à habitação de Deus. O zelo fala de um cuidado intenso, de um cuidado acima dos outros demais. Agora, o texto, quando diz o zelo da tua casa me consumirá, aqui nesse texto está fazendo referência ao templo em que foi erguido novamente pelo imperador romano, que foi destruído lá pelo general Tito, antes de Israel ter sido deportado para o exílio babilônico e ter retornado. Agora, profeticamente, dentro desse texto, dessa conjuntura sobre a casa, sobre a tenda, eu consigo observar nas Sagradas Escrituras que Deus sempre buscou homens e mulheres que erguessem não apenas altares, mas homens e mulheres que erguessem tendas para o Senhor. Quando você olha para o livro do Gênesis, você observa Adão e Eva se relacionando com Deus. E o que é o Éden? O Éden é um lugar reservado dentro de um jardim. O Éden é um jardim fechado, onde Deus tem a chave para entrar e para sair. Onde Deus diz que na viração do dia vinha ter com Adão, trazer mais do seu coração, trazer mais do conhecimento de Deus. Porque uma coisa é você conhecer informações acerca de Deus, outra coisa é você conhecer o próprio Deus. Há uma grande diferença entre você ter informações acerca dele e você realmente de fato conhecê-lo. Jó, no início da sua caminhada, um homem que foi ali contemporâneo de Abraão, ele ia passar, após passar uma vida de sofrimento, ele diz lá no capítulo 42: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há uma grande diferença no tempo que nós estamos vivendo, daqueles que são espectadores do Evangelho, daqueles que vivem a plenitude do reino de Deus. Eu tenho certeza que nesta noite estou pregando para homens e mulheres que tiveram a sua vida transformada por Jesus, que não apenas eu, não apenas os ministros de louvores que tomam esse altar, eles foram tocados um dia por uma brasa de fogo tirado do altar de Deus. Eu creio que nesta noite eu estou diante de homens e mulheres que foram preparados pelo Espírito Santo para conhecerem Jesus de uma forma profunda, intensa, racional, rendida, que não vão se dobrar às ideologias deste mundo, que não vão se conformar
de acordo com as ideologias e os modos deste mundo, mas que estão preparados para toda boa obra. Irmãos, eu quero te dizer nesta noite, desde já, que Jesus Cristo é a resposta para mim e para a sua vida neste tempo. Para onde nós iremos? Para quem iremos nós? Pedro responde: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Nós não somos aqueles que corremos para uma ideologia, nós não corremos para a religião, não. Nós corremos para o lugar certo. Nós corremos para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo está lá? Não. Porque lá está o lugar da revelação, dizendo: por que procurar entre os mortos por aquele que vive e reina para todo sempre? Nesta igreja onde tudo se fez novo, o Cristo não está crucificado, o Cristo não está aguentado, ele já esteve, mas o Cristo está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, está intercedendo por mim e por você nesta noite. A unção do Cristo é a unção do Cristo ressurreto, a unção do Cristo glorificado. Quando o zelo da tua casa me consome, eu vejo que Adão era responsável por guardar esse jardim. O jardim devia ser um jardim fechado, uma fonte reclusa, um manancial fechado. Agora, por ele não vigiar, ele não zelou pela sua casa. E aí pôde ser enganada a serpente, primeiro Eva. Serpente enganadora, primeiro enganou Eva, depois enganou Adão, e ali eles perderam um ambiente de revelação. Porque eles não perderam o contato de Deus. Deus veio, Deus chegou, Deus trouxe juízo sobre a serpente, sobre a mulher e sobre a terra. Mas eles foram separados do lugar da revelação, porque Deus colocou eles de fora do jardim, de fora da tenda. Os anos se passaram e a Bíblia vai dizer que Caim matou Abel, e ali a história continua. Quando você olha para Enos, vai dizer que o texto de Enos, que Enos foi aquele responsável por começar novamente a invocar o nome do Senhor. Novamente, quando você avança mais um pouco, você vai ver em Gênesis 6 que a terra estava cheia de violência e de maldade, mas Deus olhou para um homem na terra chamado Noé, e Deus achou graça diante de Noé, de modo que Noé pôde construir uma tenda para Deus. E qual é a tenda? A tenda que Deus habitou na vida de Noé era chamada da Arca da Aliança. A Arca do Concerto não foi apenas um ambiente de salvação, mas a Arca da Aliança foi um ambiente de relacionamento. Por quê, pastor? Porque eles ali não apenas foram salvos, ali eles tiveram um contato mais profundo com o Deus eterno, que tinha trazido um juízo sobre uma geração, mas tinha preservado uma família para dar continuidade à sua linhagem até chegar ao Cristo. A Arca da Aliança não é um lugar passageiro apenas, mas é um lugar fixo, é um lugar permanente. Por quê? Porque a tenda que o Senhor quer que nós montemos hoje não é um lugar que você apenas passa por ser visitado por o Senhor, que você chega em casa, nossa, que culto maravilhoso, que unção, mas a sua semana começa de uma forma diferente. Às vezes o culto de domingo à noite não traduz a sua semana, mas eu tenho certeza que nesta noite Deus está virando uma chave dentro de mim, de você, dizendo para você que a tenda que você vai armar para o Senhor nesta noite, ela não vai ser desfeita com os ventos que vão bater na sua vida. A tenda que nós vamos armar para o Senhor nesta noite, ela não vai desaguar, não vai desarmar com as águas que vão bater pela sua casa. Por quê? Porque a tenda que Jesus nos ensina a edificar, nós não edificamos sobre a areia, mas nós edificamos sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. Eu quero te dizer, querido, que dias maus revelam onde nós estamos fundamentados. Se você está passando por um dia mau e a sua casa se permanece de pé, eu quero dizer que você plantou a sua casa no lugar certo. Agora, se sua casa caiu, se sua casa arruinou, sua casa estava no lugar errado. Sua casa estava formada no tempo certo, mas no lugar errado. Por quê? Porque a areia fala daquilo que passa, a areia fala daquilo que o vento carrega. Continuando um pouco, você vai ver um homem chamado Abraão. Deus chamou ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. A terra de Ur dos Caldeus era uma terra terrível, porque era uma terra cheia de idolatria, onde as estrelas representavam Deus, e ali na Mesopotâmia antiga tinha vários tipos de deuses a serem cultuados já, e Deus escolhe um homem já de 75 anos para trazer a ele uma linhagem de reis e de sacerdotes. Agora, quando eu olho para Abraão, Abraão não é apenas um profeta. Abraão carrega uma característica extraordinária. E qual é? Ele carrega a característica de querer ser amigo de Deus. E como ele faz isso? Você vai ver que ao longo da história, Abraão continua caminhando com o seu sobrinho Ló, e a todo ponto, o território que Abraão pisa, ele ergue um altar ao Senhor.
Ele ergue um altar em adoração ao Senhor. E quando você olha para Ló, Ló não ergue altar nenhum. Ló é aquele que é guiado de acordo com as circunstâncias, porque chega um determinado momento entre a vida do Abraão, seu tio, e Ló, seu sobrinho, que Abraão diz assim: ó, agora nós vamos ter que nos apartar. E o texto vai dizer que Ló olha e enxerga as campinas verdes do Jordão, e ele escolhe para lá um lugar que seria um lugar da prosperidade do seu gado. Mas ele não sabia que atrás do perfume daquele verdejante jardim do Jordão escondiam as ruínas e o lugar tênebre e fedorento Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Ló era aquele homem que era guiado pelos seus olhos, ele é guiado segundo o curso do seu coração. Mas Abraão não. Abraão era alguém que tinha relacionamento com Deus. Abraão é aquele que tinha direção de Deus. Eu quero te dizer algo, querido. Num tempo que nós estamos vivendo, você não pode ser guiado pela mídia que nós estamos vivendo. Nós não podemos ser guiados pelo curso deste mundo e nos desesperançar e achar que estamos perdidos. Não, o povo de Deus não está perdido. O povo de Deus sabe para onde está indo, querido. O povo de Deus não anda nas trevas, mas o povo de Deus anda na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Faraó pode até achar que nós estamos perdidos, mas nós não estamos, porque há uma nuvem acima de nós guiando os nossos passos, dizendo: vai por aqui. Você pode até parecer perdido, mas às vezes é um caminho novo que Deus tem para você. Às vezes o novo de Deus assusta. Por quê? Porque Moisés nunca tinha andado por aquele caminho. O caminho que Deus tinha escolhido para eles era um caminho que andava sobre dentro das águas, e Moisés nunca tinha andado aquele caminho. E você vai dizer assim: ah, mas para Deus fazer novo, tudo novo na minha vida, eu preciso de muita coisa. Aí engano seu, querido. A primeira vez, pastor Marcão e pastora Paulinha, que Deus vai fazer algo novo na Bíblia, Ele usou nada para fazer. A Bíblia vai dizer que no início a terra estava sem forma, a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Sabe o que Deus precisou para fazer tudo novo de novo? Ele não precisou de nada. Ele precisou achar um caos estabelecido. Ele precisou achar trevas sobre a face do abismo, para que o Espírito de Deus parasse sobre as águas, sabe? Eu creio que nesta noite tem um tempo de renovação sobre as nossas vidas. Se em algum tempo você andou em trevas, em dificuldades, em caos na sua vida, prepare-se, porque o novo de Deus vem justamente sobre esta causa. Quando você olha e diz: não tem como, não posso andar, ninguém pode me ajudar na situação que estou vivendo, é aí que entra a graça de Deus. É quando nós estamos fracos que Ele nos faz forte, porque Deus não chamou as coisas sábias deste mundo, pelo contrário, Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chamou as coisas fracas para confundir as fortes. Deus chamou as coisas que não são para confundir os que são. Então o que Deus precisa? Deus precisa da nossa disposição, dizendo: Senhor, toca, Senhor, traz a luz novamente, Deus, faz raiar os teus raios de sol e ilumina aquilo que precisa ser iluminado, querido. Jesus é o Deus que se manifesta aonde nós menos esperamos. A Bíblia vai dizer que Cristo nasceu em Belém Efrata, a menor das cidades, e os profetas diriam: porventura pode vir algo bom de Belém, mas foi lá que nasceu o Cristo, dentro de uma manjedoura escura, fria, úmida, mas nasceu a luz, o nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Cristo nasce nas trevas. Meu Deus! O Cristo nasce nas trevas. O Cristo não nasce na luz. O Cristo nasce na dificuldade, na fome, na dor, na nudez, na vergonha. E por que nós fazemos dois textos? Porque o texto, um é uma profecia, o outro é o cumprimento da profecia. Salmo 79 é uma profecia messiânica, onde Davi está relatando os sofrimentos do Cristo. E em João 2, capítulo 13 em diante, é o cumprimento da profecia. Por quê? Porque Deus olhou naquele tempo, um tempo que estava corrompido. Ele olhou para um templo onde ali havia cambistas com bois e ovelhas, e aquilo não era ilegal, porque diz, não a Bíblia, mas diz a tradição, que alguns viajantes vinham de muito longe para sacrificar ao Senhor, e o animal não conseguia romper com vida do lugar que vinha até o lugar do templo. Então eles vendiam o animal no meio do caminho, e com esse dinheiro compravam o animal novamente no templo, para que oferecesse.
Só que o texto vai dizer que o lugar do templo virou um lugar de cambistas, virou um lugar de usurpação, virou um lugar que não apenas era oferecido ao animal, mas eles queriam obter lucro a partir daquilo que era vendido. E quando eu olhei esse texto pela primeira vez na minha vida, alguns anos atrás, eu enxerguei em mim esse texto, porque o templo que Deus entrou aqui era físico, mas às vezes o templo que nós entramos em nós é um templo espiritual. Deus às vezes achava em mim cambistas, homens, dentro de mim um espírito de troca, que diz: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor pôr a fulano de tal, eu me entrego. Se o Senhor fazer essas coisas, eu faço isso. Queridos, Deus está querendo de nós um tempo, neste tempo, para fazer algo novo, uma resposta certa. Nós não podemos ter dentro nada do nosso templo que venha negociar a presença de Jesus ou não. Por quê? Porque se no templo antigo, da antiga aliança, Deus vinha analisar o altar, se o altar estava corretamente, erguido corretamente, na nova aliança Jesus está analisando as mesas que podem ser sentadas. Jesus está olhando para as igrejas desse tempo e procurando as igrejas que ele pode encontrar uma mesa e se assentar na mesa. E a mesa que ele reprova, ele vira, e a mesa que ele reprova, ele se assenta. Agora, nós estamos vivendo num tempo, aleluia, que os valores de Deus estão sendo muitas vezes deturpados. Que muitas vezes acharam uma igreja para congregar é difícil. Por quê? Porque os escândalos são muitos. Porque muitas das vezes achamos coisas erradas dentro do templo. Mas é chegado um tempo em que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres fiéis a Deus neste lugar. Homens e mulheres que não estão vendendo a sua unção. Homens e mulheres que não estão vendendo o seu talento. Não estão vendendo o seu, mas pelo contrário, estão dizendo: Senhor, eu não quero te usar, mas eu quero que o Senhor me use neste tempo para alcançar vidas para o teu reino, para alcançar famílias para a tua casa. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde Deus está levantando uma geração de adoradores que adoram em espírito e em verdade. A unção de Deus está vindo sobre aqueles que Deus separou para profetas e nazireus neste tempo, para erguer um verdadeiro altar ao Senhor Deus de Israel. Eu profetizo em nome de Jesus que o altar, que a igreja evangélica brasileira vai ser verdadeiro de tal forma que haverá resposta do céu, haverá fogo do céu sobre a nossa nação, porque Deus neste tempo está restaurando a nossa nação. Levante a sua mão e adore o Senhor, meu querido. Levante a sua mão e adore o Senhor. Toma teu lugar aqui. Vem, toma teu lugar aqui. Oh, céu e terra se encontram, aliando o seu trono. O universo se estremece. Adore o Senhor, adore o Senhor. Céus e terra se encontram, aliando o seu trono. O universo se estremece. O leão vem, toma teu lugar. Deus está procurando tendas. Deus está procurando casas. Quando Deus vinha visitar Abraão tinha água para lavar os seus pés. Diz assim: Senhor, nós não somos dignos do Senhor, mas coloca a tua cabeça e reclina nessa água. Deus tinha prazer de visitar a casa de Abraão. Por quê? Porque da mesma forma que Deus era a alegria de Abraão, Abraão era a alegria do Senhor. Deus, Ele ama estar com quem Ele ama, querido. Deus ama quando você se retira em oração. Deus ama que quando no meio da dor você não vai murmurar, mas você tem uma palavra de cântico ao Senhor, mesmo no meio das tuas lágrimas, como Paulo e Silas, que estavam açoitados dentro do cárcere interior, e perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos ao nosso Deus. Deus ama estar em lugares assim. Quando você pega os seus filhos e diz: vamos orar pela comida, vamos orar para ir na casa do Senhor. Deus, Ele ama estar em lugares como este. Lugares como esse eram lugares como Betânia, que Deus amava. Por quê? Porque lá estava Marta, Maria e Lázaro, a quem Jesus amava. Lá Jesus amava Betânia, porque Jesus era um lugar de refúgio. Agora, como é que eu monto um lugar de refúgio para Deus? Eu tenho que sair do natural.
Por quê? Porque dentro de Israel, quando você analisa novamente em Israel, no livro do Êxodo, você vai ver cerca de 3.000 homens que saíram pela mão forte do Senhor lá do Egito, passaram pelas águas e transitaram até a Canaã durante 40 anos. Mas dentro de 3 milhões de pessoas aproximadamente do povo, apenas poucas pessoas resolveram fazer o que Moisés fez. O que Moisés fez? Moisés resolveu sair do lugar da planície e resolveu subir uma montanha, porque ele estava ouvindo Deus chamar ele. Estava dizendo assim: Moisés, sobe a montanha, porque eu tenho coisas para mostrar para você. Se você quer realmente montar uma casa para o Senhor, você não vai conseguir ficar no meio da multidão. Por quê? Porque a multidão ela é inquieta. A multidão ela não aguarda a manifestação de Deus. E quando Moisés subiu, rapidamente fabricaram um bezerro de ouro. Por quê? Porque quando Deus se demora ao nosso entendimento a trazer a revelação que nós precisamos, nós queremos armar deuses para nós adorarmos, mas nós não somos aqueles que estão armando deuses na planície, nós somos aqueles que estamos subindo a montanha de Deus para se encontrar com o Senhor. Ou seja, Deus fala assim: olha, eu quero que você se esforce mais, eu quero que o zelo por você, pela minha presença, aumente mais nessa noite sobre a sua vida. Talvez algumas respostas não vieram sobre a sua vida, mas eu quero te conceder muito mais do que resposta, porque Jeremias 33 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. Mas também diz: eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O problema é que nós achamos que Deus apenas quer responder a nossa oração, mas não. Eu quero dizer mais, que Deus não apenas quer responder as suas indagações, mas Deus quer te revelar coisas que estão ocultas, coisas que Deus não revelou para ninguém ainda, coisas que Deus não revelou em Brasília, não revelou no Palácio da Guanabara, não revelou nas Laranjeiras, mas pode revelar na sua casa, na Praça Seca, na Policica, na Taquara. Se você tiver o coração dobrado diante do Senhor, a palavra de Deus vai ser manifesta sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu amo o texto que diz assim: nos tempos do sumo sacerdote Caifás, nos tempos do sumo sacerdote Anás, manifestou-se a palavra do Senhor. João Batista no deserto. Jesus não está buscando os religiosos do templo. Jesus não está buscando quem sabe a Torá de cabeça. Jesus está buscando quem tem fome e sede dele. Jesus está buscando João Batista no deserto, que amou a sua tenda no deserto, porque o deserto não era uma visitação, era uma moradia para João. Porque todo homem que Deus quer usar primeiro, ele separa. Ele vai separar você por um tempo. Só que não é no tempo que você acha que Deus vai se manifestar na sua vida, é no tempo que Ele quer se manifestar. O texto que eu usei, que Moisés subiu a alta montanha, o texto vai dizer que Moisés ficou 40 dias e 40 noites num jejum sobrenatural sem se alimentar. Sabe por quê? Porque ele foi alimentado pela própria glória de Deus. A glória de Deus, quando vem sobre as nossas vidas, nós não devemos nos alimentar mais das coisas da terra. Quando nós subimos a montanha de Deus, nós não devemos descer as baixas planícies da revelação. Por quê? Porque no lugar onde Deus está, nós queremos ficar. Foi o que eles experimentaram quando Jesus, em Mateus 17, chamou João, Pedro e Tiago para subir a um monte, que talvez seja o Monte Tabor, não sei, mas sei que quando Jesus começou a orar, a sua face começou a resplandecer como a luz do sol ao meio-dia. Ele foi envolto com uma nuvem luminosa. Apareceu Moisés e Elias conversando com ele acerca da sua morte, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Rapidamente Pedro diz: Senhor, quer que nós montemos tendas aqui? Faremos 3 tendas, umas para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu quero abrigar tudo. Eu quero abrigar com a glória, quero abrigar a lei, que é Moisés, e quero abrigar os profetas, que é Elias. Eu quero a lei, os profetas, e eu quero a glória. Pedro se sentiu tão extraordinário com aquela sensação que ele queria montar uma tenda, porque ele queria reter aquilo para ele. Ele queria viver aquela experiência todos os dias. Mas Jesus soube que aquela experiência era para aquele momento, e que era necessário eles descerem, porque lá havia debaixo daquela montanha uma geração faminta, sedenta por Deus, com enfermos para serem curados, para demônios para serem expulsos. Para dizer em nome de Jesus que muitos que estão aqui ouvindo essa palavra subirão a montanha de Deus. A glória de Deus vai te tocar, querido. A glória de Deus vai tocar a sua casa. O fogo de Deus vai tocar o seu casamento. Mas você não vai ficar lá em cima para a sua vida, porque a glória de Deus não te isenta do relacionamento. Pelo contrário, ela te coloca na comunhão, ela te coloca no corpo para que você possa servir a igreja, para que você possa tocar os leprosos deste mundo.
queridos, para apregoar o ano da cidade do Senhor. Todas as vezes que Deus te toca, Ele vai te conduzir a lugares eternos. Ele vai te conduzir a lugares onde as pessoas estão famintas, onde os ossos estão secos. Por quê? Porque só a igreja tem palavras dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Está entendendo isso? Aleluia! Deus diz assim: eu quero levantar homens e mulheres que não apenas identificam o problema, mas tragam a vida para o caos, tragam a vida no meio da morte. Que o vale está cheio de ossos, todos nós sabemos. Que os ossos estão sequíssimos, todos nós sabemos. Agora, quem tem a palavra para profetizar? Quem tem a palavra para decretar, para que os ossos começam a se mover, onde estão bagunçados, onde as coisas começam a ser organizadas de acordo com a ordem de Deus, para que venha a vida de Deus sobre aqueles corpos e não seja mais um ambiente de morte, mas um grande exército, querido. Nós fazemos parte não daqueles que perderam, mas nós estamos aqui fazendo parte neste tempo de um grande exército de Deus, que Deus está levantando neste tempo homens e mulheres de fibra, de fé. Talvez você esteja aqui, você teve tudo para pedir um divórcio, mas você não pediu. Talvez você tinha tudo para abandonar o seu emprego, mas você não saiu. Por quê? Porque a graça do Senhor está sobre a sua vida. Talvez você tinha tudo para estar hoje nas ruas, para estar hoje longe da sua família, mas você está aqui, ficando estaca, dizendo: Senhor, eu não arredo o pé da tua casa, eu não arredo o pé da tua presença. E não levante a sua mão e adore a Deus. Uma vez que faz tudo novo, vem mais uma vez que agita todo o meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva luz, aviva luz, aviva luz, Senhor. Fere meu coração como a ferida esta noite. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a amar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Agora, Que o Senhor venha. eu queria ter um finalzinho, porque eu preciso subir. Porque neste tempo não apenas basta você fazer para Deus, mas você fazer correto para Deus. Porque quando eu resolvo fazer para Deus sem ouvir Deus falar, eu posso fazer o que Ele não mandou fazer. Posso fazer da maneira que Ele não mandou fazer. Moisés, antes de subir a montanha, resolveu fazer o que Deus tinha para fazer através dele. Ele se repartiu uma briga que estava entre um egípcio e um israelita. Nessa briga, ele matou um homem e enterrou na areia. Ele estava fazendo a coisa certa, mas fez do modo errado. O profeta disse: Saul, aguarda até o 7º dia, porque eu vou aparecer, não sacrifica. Saul ficou com medo, deu o 7º dia, e quando ele olhou, o profeta não tinha aparecido. O que ele fez? Ele sacrificou, ele entrou no lugar do sacerdócio. E Deus diz: a partir de hoje eu vou rasgar o seu reino. Ele fez o que era certo, mas fez do modo errado. Um dia, Davi olhou para os seus homens, seu exército, seu ouro, sua prata, e disse: nossa, Deus me colocou como um grande governante nessa nação, mas eu não posso governar sem a presença de Deus. Então ele acha que a arca está em Siló. Ele resolve trazer a arca para Jerusalém. E manda alguns homens trazerem uma grande carruagem a arca. Diz o texto que um dos bois estava trazendo a arca da aliança, tropeça, e a arca da aliança começa a deslizar, e um homem chamado Uzá vai colocar a mão na arca para impedir que a arca toque o chão, e aquele homem morre. Porque Davi estava fazendo a coisa certa, mas do modo errado.
O problema de nós é que nós às vezes queremos fazer para Deus, mas não queremos ouvir Deus falar conosco, dizendo: você vai fazer assim, deste modo, desta maneira, nesta planta, desse tempo. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Porque todas as vezes que Deus falou com o homem, Ele fala de coisas específicas. Ele falou: Noé, a arca terá 300 côvados, 150 côvados, vai ser de tábuas de cipreste, vai ser 3 andares, vai ter uma janela em cima, vai ter isso. Moisés, o tabernáculo vocês vão fazer assim, vai ter o ato, vai ter o lugar santo, vai ter o santo dos santos, vai ter a púrpura, o carmesim, o azul, vai ter pele de texugo, vai ter um altar de sacrifício, vai ter uma albazinha de bronze. Deus é um Deus de coisas específicas para mim e para você. Agora, o segredo não é apenas fazer para Deus, mas o segredo é você vir para o Senhor. O problema não é ser Marta, o problema é você ser Marta e não sentar antes para ouvir o que Ele tem para falar com você. Deus quer que você faça, mas antes que você faça, Ele quer que você o ouça. Porque no tempo da visitação, Deus não quer que você faça, Deus quer que você se aquiete. O seu maior trabalho no tempo da visitação não é fazer, é se aquietar. O seu maior trabalho no tempo da visitação é se quedar aos seus pés, porque a nossa alma é agitada. Como diz Davi no Salmo 42, 43: alma, por que tu te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe, o que está dizendo de um homem que não está olhando para as circunstâncias externas, porque ele diz também no Salmo 43: ainda que os montes se transportem para o centro dos mares, ainda que as águas do mar se espemujem, todavia confiarei no Senhor, que Ele é meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Talvez você nessa noite esteja me ouvindo aqui, esteja cansado, dizendo: Senhor, eu estou fazendo a tua obra, estou cansado. Talvez o seu maior trabalho nesta noite seja beber um pouco da água do Senhor. Talvez o seu maior trabalho hoje seja deixar um pouco a espada de lado e o escudo e sentar à mesa com Jesus Cristo e comer do seu corpo e beber do seu sangue, para que você possa continuar a sua caminhada. Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele primeiramente, depois os enviou para pregar e curar os enfermos. Mas os discípulos não foram, primeiro eles vieram. O problema é que nós queremos fazer para Deus, mas não queremos estar com Deus, querido. Eu quero dizer algo: Moisés jamais poderia ter liderado um povo durante 40 anos se ele não tivesse uma tenda do encontro com Ele. E a tenda que Moisés tinha não era o tabernáculo que cabia mais de 100 pessoas, era a tenda que apenas um homem poderia entrar. Mas diz o texto que quando Moisés entrava naquela tenda do encontro, o Deus Todo-Poderoso descia do céu numa nuvem de Shekinah e adentrava naquela tenda e falava com Moisés como face a face, como aquele fala com um amigo. Deus está dizendo: estou procurando nessa geração homens e mulheres que estão abrindo as suas tendas individuais. Mas pastor, a igreja vive um tempo difícil. Sim, o tempo difícil da igreja não te isenta de viver coisas extraordinárias e sobrenaturais com Deus. Não espere alguém chegar aqui e armar uma grande tenda do avivamento. Eu quero dizer que a partir de hoje essa tenda pode ser armada na sua casa, no seu quarto. Não precisa lá de mídia, de foto, de estrelismo não. O que precisa naquele quarto é de lágrimas, é de choro, é de súplica, de lamento, dizendo: Senhor, te revela a mim, Senhor. Porque todo aquele que pede, aleluia, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que abate, a porta vai se abrir, querido. Você pode viver um avivamento individual. Você pode começar, que o fogo não caia na igreja, mas caia na sua casa. Caia sobre as suas vidas, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Satanás não tem medo do que nós vemos no culto. Satanás não tem medo daquilo que nós conhecemos da palavra. Agora, Satanás tem medo de homens e mulheres que estão rendidos diante do altar de Deus. Porque homens e mulheres estão rendidos, não estão mais dispostos a fazer a sua vontade, mas estão dizendo: Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Usa, Senhor, a minha vida. Não faça segundo os meus planos, mas faça os teus planos de acordo com a minha vida. Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai fazer, não sei para onde eu vou ir, mas estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho certeza que uma brasa de fogo vai ser tirada do altar pelo serafim e vai tocar os teus lábios, vai tocar a tua vida, vai tocar a tua família, e nós nunca mais seremos os mesmos. Agora Deus pode deixar essa tenda. Deus passa nas madrugadas, nas noites, e diz assim: onde está essa tenda? Onde está o jardim de Adão? Onde está a arca de Noé? Onde está a tenda do encontro de Moisés? Onde está o quarto da súplica? O fardo da intercessão? Onde estão aqueles que dizem: Senhor, faz a tua
zelo. Irmão, sabe por quê? Porque se o Espírito vier sobre a sua vida, a sua alma será curada. Eu não conheço ninguém cheio do Espírito Santo que não tenha a sua alma bem definida. Eu não conheço ninguém cheio do Espírito Santo que tenha os seus hábitos alimentares desregulados. Por quê? Porque o Espírito Santo é um espírito de moderação. É um espírito de equilíbrio, ele dá equilíbrio nas suas emoções. Ele te ensina o que é mansidão, o que é domínio próprio. Ele te ensina a comer, ele te ensina a jejuar. É um espírito de que ele vai começar a equilibrar a sua vida. Talvez o que você precisa não é apenas guardar sua mente e seu coração. Talvez o que você precisa não é fazer uma reeducação alimentar. Talvez o que você precisa nesta noite é ser tocado por um toque do Espírito Santo, que pode trazer alinhamento, que pode trazer equilíbrio na sua vida a partir de hoje. Amarandore Shrimantore Bandare Manasu Sharamana Cantore Manasai Shrimana Sore Cantana Manasai. Cadê os homens e mulheres que estão se importando com a casa do Senhor? Cadê aqueles homens que não estão fazendo grandes casas apaneladas, mas estão dizendo, templo do Senhor? Cadê aqueles homens e mulheres que vão preparar a presença do Senhor para a próxima geração, como eu disse aqui? Porque as igrejas que estão aqui, pastor, não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje. Elas não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje, elas já estão aqui no nosso meio. Pastores, profetas, evangelistas, mestres que estão aqui entre essas crianças, e nós não sabemos quem é quem, mas nós sabemos que Deus está na vida delas, como Deus também está na sua vida. Talvez o que você precisa nessa noite é um pouquinho mais de rendição ao Senhor. Peça para o Senhor, Deus, Senhor, dobra-me, Senhor. Dobra-me o meu coração, dobra-me diante da tua glória, Senhor. Me ensina a te adorar, me ensina quando eu me apresento diante de ti, a minha serviço não ser uma serviço dura, mas ser um sacrifício agradável ao Senhor. Sabe disso? Senhor, não te azeda de mim o teu espírito. Sacrifícios agradáveis ao Senhor são um espírito reto e um coração contrito e quebrantado não desprezará. Deus não tem, aleluia, surpresas com a minha eloquência, com a minha oratória. Deus está aqui nesta noite procurando homens e mulheres que queiram render as suas vidas à submissão do seu reino, do seu poder, dizendo, Senhor, que faça a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu, mas vai ser a partir de mim, vai ser a partir do meu coração. Fica de pé comigo, eu quero fazer uma oração esta noite. Senão o pastor não me chama mais. Sabe o que eu quero fazer nesta noite? Eu quero orar por você. Jesus, quando entrou naquele templo, sabe o que ele derrubou? Gaiolas. Gaiolas que estavam aprisionadas, pombas. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te liberar para um novo fluir do Espírito Santo na sua vida. Deus vai liberar as pombas que estão trancadas dentro do seu coração. Por eventos do passado, por uma religião opressora, por uma liderança opressora e má, que subjugou você em vez de fazer com que você fluísse. Num tempo passado, Deus está falando assim, o tempo presente é agora. Para que você desate, para que você flua, porque eu não chamei você para estar apenas observando a movimentação do meu reino, mas te chamei como um agente de milagres, te chamei como um agente de transformação, de palavra de vida eterna. Hoje, nesta noite, você vai receber a minha oração, mas ainda neste ano você vai estar orando por muitas outras pessoas, para que elas sejam livres. Eu quero fazer uma oração para homens e mulheres que queiram render um pouquinho mais diante do Senhor. Se você está nesta condição, se você ensinar essa palavra falou comigo, eu quero te chamar para que você venha aqui na frente.